Nossa sétima live do grupo de pesquisa em Filosofia do Direito da UBRA Campus Canoas. Nós estamos na 21ª edição do grupo de pesquisa. Este semestre a gente está estudando A Justiça como a Lei do Amor, o Direito Natural de John Finnes. E acredito que já nos últimos 4 encontros, principalmente nos últimos 2 encontros, ficou já satisfatoriamente claro porque esse título, né, a Lei do Amor, que é o princípio supremo da moral, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Hoje nós vamos dar seguimento, então, aos nossos estudos. Hoje é 24 de setembro de 2019, 23h30, estamos transmitindo, então, esse encontro ao vivo, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. No Instagram, Leandro Cordioli, no Facebook, prof.leandro Cordioli. Depois a gente edita esses vídeos e disponibiliza no canal Leandro Cordioli do YouTube. E já há uma série de vídeos disponibilizados lá. Se essa é a primeira live que você está assistindo, aconselho que você dê uma olhada lá. Já tem bastante material a respeito do texto que a gente está lendo, tá? Estudando. Então a ideia esse semestre foi fazer uma inovação em termos de grupo de pesquisa. Eu desconheço um projeto igual no Brasil, mas provavelmente deve existir. De qualquer forma, a ideia foi fazer o seguinte: fazemos um encontro presencial na universidade e estudamos um texto, e depois de estudar o texto na parte da tarde, aqui na noite, às 23h30, nas terças-feiras sempre, a gente reprisa os estudos que a gente fez no grupo de pesquisa e transmite online, disponibilizando, então, futuramente no YouTube. Com isso, ao final do semestre, a gente vai ter um curso completo a respeito de Tomás de Aquino e de John Finnes, a respeito de ética, de moralidade, de política e de filosofia do direito. Então ficará um curso bem interessante. Esse capítulo 4, que é Virtudes, eu dividi ele também, como eu fiz nos outros 2 capítulos, em 2 partes. O que nós vamos ver hoje? Especificadas pelos princípios que identificam o meio termo razoável, né? Quem já estudou a ética aristotélica conhece a noção de meio termo, de justo meio, e é exatamente esse o ponto dessa live de hoje, tá? A virtude também pode ser uma fonte, em vez da conclusão do julgamento moral, a interdependência das virtudes. Muitas provas, eu tenho certeza que alguns dos que estão assistindo aqui já fizeram comigo, que é a conexão das virtudes. E também, além da conexão das virtudes, a prioridade da virtude não redutiva à autorrealização, bem interessante. Mas o outro ponto que costuma cair nas minhas provas também de filosofia é as virtudes cardeais. Sabem os meus alunos que isso tem uma função bem interessante para... As 4 virtudes cardeais têm uma função bem interessante para a justiça, né? E para uma vida equilibrada em termos de consciência, em termos de ética. Então, gostaria já de agradecer, né, a presença de todos aí que estão participando desta live. Um abração a todos e vou dando seguimento aos nossos estudos aqui. Para quem conhece aquela distinção entre uma ética e a moralidade feita com base em princípios e regras ou uma ética feita com base em virtudes, poderia colocar 2 modelos, né, paradigmáticos, né? A ética do Aristóteles, por exemplo, Ética Nicômaco, é um livro de ética, como o próprio nome já diz, né? Mas que trata tão somente de virtudes. Poucos princípios são colocados e ali os princípios são mais implícitos do que propriamente tratados e estudados. Há alguns princípios, mas eles são mais implícitos, né? Agora, se você pegar uma ética ou um projeto moral que nem o do Kant, que se fundamenta no imperativo categórico, a ênfase em termos de princípios é muito maior, né? E por outro lado, as virtudes são menos estudadas. O Finnes vai colocar em xeque essa questão nesse capítulo, que é 4, sobre virtudes, tá? Então, primeira coisa já de saída que eu gostaria de anotar, esse livro aqui, Direito Natural em Tomás de Aquino, está traduzido para o português. O Aquinas, né, não está traduzido para o português, e o Lei Natural e Direitos Naturais está traduzido para o português. Desses 3 livros,
E dos principais livros do Finis, eu posso garantir para vocês que esse livro, Direito Natural de Tomás de Aquino, é o que apresenta uma teoria das virtudes mais sofisticada, mais desenvolvida, em que pese é um livro pequeno, é onde o Finis se detém mais ao estudo. O próprio Aquinas, eu sempre me chamou a atenção isso. Uma vez eu fiz um levantamento de quantas vezes ele cita, né, cita virtudes ali no Aquinas, e muitas vezes, por exemplo, a equidade, se eu não me engano, é uma vez só que ele cita, virtudes cardeais. Ele trabalha muito pouco virtudes mesmo no Aquinas. Ele mesmo, inclusive, no pós-escrito do Lei Natural e Direitos Naturais da segunda edição, ele reconhece essa pouca importância que ele dá para algumas virtudes, em especial para a virtude da justiça, que ele considera uma virtude, mas, ao mesmo tempo, ele não aprofunda o estudo da virtude da justiça enquanto virtude mesmo. Bom, de qualquer forma, aqui ele começa definindo o que é uma virtude. E ele diz o seguinte, vou fazer uma citação então do livro. A virtude é um aspecto ou um elemento constitutivo interno de ser uma pessoa de bom caráter. Ter virtudes é ter uma voluntariedade estável e pronta a fazer escolhas que são boas moralmente porque estão de acordo com o bem da razão, isto é, o bem da razoabilidade prática. Bom, eu separei aqui 4 pontos dessa definição dele de virtude. Aqui, de novo, né? Ele dá uma prioridade para a razoabilidade prática. Ele diz que possuir uma virtude é estar disposto a escolher de acordo com a razoabilidade prática. Por isso que algumas vezes eu critico a teoria dele, e um dos pontos que eu critico é exatamente isso. Ele parece hipertrofiar, ou seja, ele aumenta muito a importância da razoabilidade prática diante das demais virtudes que acabam sendo praticamente absorvidas por essa virtude que é a prudência, que é uma virtude intelectual, né, de ter inteligência ao agir, empregar sua inteligência ao agir e fazer escolhas boas, né, com fins bons e meios bons, que nem a gente viu nos outros vídeos, mas parece que ela acaba absorvendo toda a teoria da virtude dele. Então, mesmo virtudes morais acabam sendo reduzidas ao seu aspecto intelectual. Essa é uma crítica minha, particular à teoria dele. Eu me afino mais nesse sentido à teoria aristotélica, no sentido de dar um peso maior para as virtudes, mas também acho que Tomás de Aquino ele é um meio termo entre a teoria do Finis, que é uma teoria muito mais preceitual e principiológica, e a do Aristóteles, que é uma teoria mais voltada às virtudes. Tomás de Aquino consegue contemplar na Suma de Teologia dele, tanto que está, inclusive, deixa eu ver, aqui assim, ó, vamos ver se o pessoal do Face não vai enxergar, mas o pessoal do Instagram, aqui assim está, Suma Teológica, uma obra bem extensa. Na Suma Teológica ele consegue dar o peso para essas duas formas de se estudar ética, né? Para os princípios e os preceitos morais, que ele chama de lei natural, e para essa ética das virtudes, né? Que é tipo uma descrição da consciência da pessoa, tá? Bom, desse conceito que eu li para vocês, eu poderia destacar 4 pontos. Então, primeiro, a virtude é um aspecto ou elemento constitutivo interno de ser uma pessoa de bom caráter, tá? Então, a virtude ela ocorre na nossa psique. A virtude é um hábito de escolher bem, né? É uma habitualidade de escolher bem, tanto fins quanto meios de ação, né? Tá de acordo com a razão prática. E ela acontece como ela ocorre no nosso caráter. Então, é um aspecto constituindo bem nosso caráter, né? Acabamos desenvolvendo a habitualidade de fazermos escolhas decorrentes dessa boa constituição. Tá? Diz ele, ter virtudes é ter uma voluntariedade estável e pronta, ou seja, desenvolver uma virtude é de fato também afetar a tua vontade, ter uma voluntariedade, e então a virtude se desenvolve na vontade, ou seja, a gente viu que a vontade é de fins, a gente quer aquela determinada finalidade, e podemos, que nem a gente viu, inclusive querer algumas finalidades mesmo impossíveis,
Querer coisas impossíveis. Eu posso querer viver para sempre, que nem eu já disse, né? O problema é escolher isso, né? Então, uma pessoa sensata pode até querer o impossível, isso não é um problema, só que ter uma virtude é ter a tua vontade, ter a tua consciência formada de um modo que ele coloca aqui, estável e pronto. Isso no conceito de justiça de Tomás de Aquino, Tomás adota o conceito romano que é a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. É exatamente esse elemento da virtude que o Finis enuncia aqui, ou seja, aquele que é uma pessoa justa, que possui a virtude da justiça, quer constante e perpetuamente dar o direito a quem lhe pertence. Isso é ser uma pessoa justa. E a virtude, que é o gênero inclusive no qual se insere a virtude da justiça, ela ocorre na vontade. Então, a pessoa que tem uma virtude, assim como a virtude da justiça, outras virtudes que a gente vai ver aqui, ela possui essa vontade de fazer o que é apropriado, e isso é estável e pronto. No conceito de Tomás de Aquino, que eu acabei de declarar para vocês, é constante e perpétuo. E a constância que o Tomás de Aquino é exatamente essa estabilidade do John Finis, ou seja, algo que é constante é algo que não vacila. Uma pessoa que desenvolve uma virtude quer aquilo constantemente. Ela não fica mudando de opinião a respeito de se quer ou se não quer. Às vezes quer dar para alguém alguma coisa que lhe pertence, às vezes quer pegar para si. Não, essa é uma pessoa injusta. Uma pessoa que realmente desenvolve uma virtude, entre elas a virtude da justiça, é uma pessoa que tem uma constância na sua vontade, uma consistência na sua vontade, que ele chama de estabilidade aqui. E também tem esse elemento que o Tomás de Aquino frisa bastante, que é a perpetuidade. Perpetuidade aqui quer dizer firmeza, prontidão, aqui na linguagem do Finis, né? Ser uma pessoa pronta, mas ser uma pessoa firme. Alguém que não só vacila entre o querer e não querer, mas ela quer de fato, e não só quer, como quer de maneira firme. Essa é uma vontade estável e pronta, e a virtude é isso. Alguém que desenvolve uma virtude, desenvolve essa vontade constante e perpétua, na linguagem de Tomás de Aquino, ou estável e pronta, ou seja, que tem uma consistência no seu objeto de querer e tem uma firmeza naquele querer, não vai desistir facilmente daquilo que quer. Tá? E ele diz mais, mas não é, a virtude não é só no que diz respeito à vontade, porque ele diz também que é uma firmeza também em fazer escolhas que são moralmente boas. Se a pessoa faz uma escolha que é moralmente má, ela não tem uma virtude, ela tem um vício. Tá? As virtudes se opõem aos vícios. Finis fala pouco em direito natural, em Tomás de Aquino, inclusive, dos vícios. É curioso, não me lembro de ter encontrado aqui a palavra vício, tá? Pode ser que me passou desapercebido, mas a virtude se opõe aos vícios. Tá? Então, uma pessoa que faz escolhas boas, moralmente boas, ela tem uma virtude. Uma pessoa que faz escolhas moralmente más tem um vício. Tá? E ele diz ainda, né? Porque estão de acordo com o bem da razão, o bem da razoabilidade prática. Ou seja, o que dita que uma escolha, isso fecha com as 4 últimas lives que a gente fez, né? Então, o que dita o que uma escolha seja moralmente boa é exatamente o fato dela escolher aquilo que a razão prática, que a razoabilidade prática prescreve como sendo um fim bom, inteligentemente bom, e um modo inteligente bom de perseguição desse fim. E é isso que dá, então, a bondade ou a moralidade daquilo que é querido e escolhido. E isso é fonte tanto, né, quando escolhido reiteradamente, do desenvolvimento da virtude, porque a virtude a gente adquire praticando os seus atos, né? Atos justos. Para se tornar uma pessoa justa, você tem que praticar atos de justiça. Mas, ao mesmo tempo, depois de desenvolvida a virtude, a gente sabe que ela passa a ser fonte de novos atos, porque depois que você é uma pessoa justa, você passa a amar as coisas de justiça, querer as coisas de justiça firmemente e começa a agir de uma maneira justa, não mais pensando a respeito do que é certo ou não fazer, mas já com essa prontidão que a virtude lhe dá. Tá? Então a virtude cria
A virtude é fruto das escolhas reiteradas, mas depois de instaurada, ela passa a ser fonte de novas escolhas e passa a formar a vontade. Um abração, Felipe, então, a formar a nossa vontade. Bom, 4.1. Especificadas pelos princípios que identificam o meio termo razoável. Tá? Então ele vai fazer uma associação entre o Tomás de Aquino e o nosso amigo Aristóteles. E ele vai fazer esse cotejamento que eu falei para vocês entre uma ética da virtude, né, e que leva em consideração a descrição de virtudes, ou uma ética de princípios e deveres e preceitos que leva em consideração esses princípios e deveres. E ele vai dizer que, primeiro, as virtudes são respostas a razões, ou seja, em que pese a virtude ser uma habitualidade de querer coisas boas e escolher coisas verdadeiramente boas, ela é resposta a razões. Mas em que sentido? A gente viu, isso é bem interessante, eu pelo menos considero, né? Ele diz assim, ó, que como aquele que possui uma virtude quer algo que é verdadeiramente bom, tá? E escolhe o que é verdadeiramente bom, não apenas em abstrato, mas nas circunstâncias, é exatamente aquilo que a gente viu da plena razoabilidade. O que é a plena razoabilidade? Quando os fins das nossas escolhas são verdadeiramente bons, ou bens humanos básicos, e quando os modos que a gente vai empregar para perseguir esses fins são também bons e razoáveis. Mas é por isso, quem possui qualquer virtude responde prontamente, com a sua consciência, com habitualidade, com firmeza e com prontidão a esses bens e esses modos de perseguição, né? Então obedece à razoabilidade prática, tá? Então a virtude acaba respondendo ao meio termo que é escolhido pela razoabilidade prática, tá? Então, assim a consciência de uma pessoa com virtude responde ao que é racional, diz ele. Tomás de Aquino, que virtude é um meio termo entre o excesso e o defeito. Por exemplo, né, quem já foi meu aluno sabe, né, a coragem, por exemplo, que diz respeito a uma virtude que trata o medo com razoabilidade. Então, a pessoa corajosa é aquela que conhece o que é apropriado em relação às coisas temíveis, sendo tanto o que é verdadeiramente apropriado em relação aos fins que ele deve perseguir nas suas ações, como também nos modos de perseguição e enfrentar, diante das circunstâncias, né, os perigos que são temíveis. Tá? E ele vai dizer, para o Tomás de Aquino, assim como é para Aristóteles, essa noção de meio termo, o mesotes aristotélico, né, é aristotélica, né? O meio termo é aristotélico, nem o excesso nem o defeito, né? Ele vai dizer, por exemplo, a virtude da coragem, ela é um meio termo entre a temeridade, que é aquele que não teme nada, mesmo os perigos que deveriam ser temíveis, e a covardia, aquele que teme a tudo. Então, aquele que, levando em consideração as circunstâncias, a si próprio, aos meios que ele dispõe disponíveis, né, é capaz de agir de uma maneira a enfrentar com inteligência os perigos, este é o corajoso. Aquele que erra no excesso, que se atira a qualquer perigo, mesmo quando não tem condições de enfrentar, este é o temerário. Aquele, por outro lado, que teme qualquer perigo e evita qualquer perigo, mesmo quando tem condições de enfrentar, este é o covarde. Tá? Então, o excesso é a temeridade, o defeito é a covardia, o meio termo é a coragem. Então, o que aponta o meio termo, diz o Finis, de novo, né? É a razoabilidade prática, é a inteligência nossa. Então, o que deve ditar uma ação em termos de coragem não é o nosso medo, mas sim agir de modo inteligente, né, em razão dos fins e em razão de meios inteligentes de resolução daqueles conflitos. E isso é a virtude da coragem, que é associada, é um modo de tratar o medo, que é uma emoção, de uma maneira inteligente. Então, na verdade, desenvolver uma virtude é desenvolver uma habitualidade que gera uma firmeza e uma consistência no nosso caráter de empregar a nossa inteligência
para resolver questões que dizem respeito ao ser humano, mas não à inteligência humana, a esse lado que é irracional. Diz respeito à alegria, à tristeza, ao amor, ao ódio. O amor aqui eu digo a filia, o eros mesmo, né? Mas outras formas de amor, que não o amor inteligente do ágape, tá? Que é uma virtude, mas esses outros dois amores que são afeições também, tem afeições inteligentes, né? Tratadas de um modo inteligente, o ódio também, né? Mas também o medo e outras tantas inclinações que a gente tem irracionais. Desenvolver uma virtude é exatamente fazer as escolhas inteligentes em relação a essas emoções. Não é se livrar das emoções nem dos sentimentos, mas é exatamente começar a escolher o que é inteligente e o que é apropriado neste conteúdo. Tá? Então, dando seguimento aqui, vou tomar uma aguinha com as 4 virtudes cardeais aqui, tema do nosso encontro de hoje. E, inclusive, com o amigo Aristóteles aqui, presente dos meus queridos alunos da Ubra Torres. Tá? As razões práticas, diz o Finis, como a gente já viu, que são os motivos para a ação, né? Aqueles bens humanos básicos, né? Os primeiros princípios da razão prática, elas são proposicionais, isso a gente já falou, né? Ou seja, podem ser estabelecidas através da linguagem, do logos, né? Da nossa razão, mas a razão tem esse caráter, logos tem esse caráter de razão e de linguagem ou de palavra em grego. Então, as razões práticas, os bens humanos básicos, eles podem ser colocados nessa forma proposicional, ou seja, em proposições, né? Por exemplo, a vida propriamente dita, ela mesma é um bem humano, é um bem para o ser humano. Mas eu posso dizer, por exemplo, a vida é um bem para o ser humano. Isso é um juízo de valor que eu estou fazendo a respeito da vida e estou colocando esse julgamento que eu tenho a respeito disso, que é uma verdade para nós, né? Que é algo verdadeiramente bom para nós, que é estar vivo e estar em melhor condição de saúde, né? Eu estou colocando numa afirmação, numa proposição que faz um juízo de valor a respeito dela, afirmando que ela é um bem, né? Então, a vida é um bem para o ser humano. Isso é um conhecimento, é uma proposição que esclarece o valor da vida. Mas poderia colocar ela também em termos de princípio, né? Que aponta para o bem humano básico vida. Que seria, por exemplo, uma forma principiológica da vida. Aquilo que favorece a vida, como a saúde ou a prática de exercícios, deve ser buscado. E aquilo que agride a vida, como comer açúcar e fumar, deve ser evitado. Então, essa é uma forma principiológica da razão. Mas também poderia colocar numa forma de comando, né? Uma terceira forma, que é, por exemplo, faça dieta. Esse é um comando. Tá? Ou pare de fumar. Estou falando, de certa forma, as mesmas coisas que eu falei antes, mas seja numa forma proposicional, numa forma principiológica ou numa forma preceitual. Tá? O Finis diz, a nossa razão, ela exatamente responde a essas proposições e a esses princípios, seja como um juízo de bondade, seja como um princípio de ação, seja mesmo como uma ordem, como um preceito, né? E então esses bens humanos eles podem ser colocados nessas formas. Citação do Finis. Os princípios e finalmente os primeiros princípios da razão prática, isto é, da lei natural, são mais fundamentais à ética do que o são as virtudes, tá? Então aqui de novo referindo àquela tese que eu disse para vocês, minha particular, de que a razão prática e a virtude da razoabilidade prática acabam absorvendo boa parte da moralidade do Finis, que não gasta muita energia no estudo das virtudes. Nesse livro, Direito Natural de Tomás de Aquino, até que ele faz isso de uma forma um pouco mais detida. Tá? Então ele diz o seguinte, assim há uma virtude suprema que é a razoabilidade prática, a prudência, tá? Que é parte da definição, conteúdo e influencia todas as virtudes morais. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Existem várias virtudes morais, né, como a coragem, a justiça, a temperança, né, mas essas virtudes e outras tantas, né, só estou dando as 3 virtudes morais aqui, mas todas essas acabam tendo a participação da prudência, porque a coragem tem a ver com o medo, a temperança tem a ver com o prazer e com a dor.
e a justiça com as nossas relações com as outras pessoas. Contudo, é interessante até que o Finis não esclarece qual o conteúdo irracional. Toda virtude moral deve ter um conteúdo irracional que é tornado inteligente pela razoabilidade prática. E ele não identifica isso na justiça. Mas eu coloco em vocês, com base em Aristóteles, é a ganância, né? Ou a cobiça. Tá? O injusto é o ganancioso. Justiça é dar a cada um o que é seu. O ganancioso é aquele que quer o que é do outro. É o injusto, né? Então, a relação irracional, o objeto irracional da virtude da justiça é essa ganância aí, e é o objeto da virtude da justiça em relação ao que é do outro, tá? Então, tratar a ganância com inteligência, ou seja, querer o que é teu e não querer o que é do outro, ser razoável nessas coisas, né, relações intersubjetivas, esse é o papel da virtude da justiça. E com isso, fica claro o que ele quer dizer com a participação da razoabilidade prática em todas as virtudes morais. Porque todas as virtudes morais têm esses objetos irracionais, que é o medo, a ganância ou mesmo o prazer, e o papel da prudência é exatamente encontrar o que é inteligente nessas questões da psique humana irracionais, né? Dessa parte não racional da nossa psique, a virtude da prudência deve encontrar exatamente o que é inteligente. E esse é o papel, então, que ela exerce nas demais virtudes morais. Então ele coloca aqui alguma coisa que para mim até fica estranho, sustentando que a prudência, então, é tanto uma virtude intelectual quanto moral. Ou seja, ela é uma virtude do intelecto, mas também é da vontade e do caráter. Para mim parece estranho, mas eu acho que o Aristóteles separa isso em virtudes dianoéticas e éticas, né? Mas eu consigo entender na medida em que ela é uma virtude intelectual, ela é a inteligência, a razão, mas como ela é que encontra o meio termo apropriado, é ela que encontra nas emoções o que é apropriado naquelas circunstâncias, ela acaba participando das escolhas, da coragem, da temperança e da justiça, logo acaba tendo por participação nessas virtudes, uma função também moral, tá? Ele vai dizer que a exposição de Tomás de Aquino obscurece um pouco a sua ética dos princípios, porque ele foca muito nas virtudes, mas ele diz também que sempre que o Tomás de Aquino vai dizer que alguma coisa é certo ou errado, quando está tratando de questões morais, dilemas morais, e o Tomás de Aquino fica uma sugestão de lerem a Suma Teológica, no Tratado da Justiça, por exemplo, ele vai enfrentar cada ponto da justiça, o conceito da justiça, e depois ele vai na moralidade do juiz dizer o que é certo e o que é errado, do advogado o que é certo e o que é errado, do promotor o que é certo e o que é errado, da testemunha, do réu, do autor da ação, vai analisar cada um desses personagens do judiciário e construir uma moralidade com base na lei natural do que eles devem ou não devem fazer, né? Então, ele desce até especificações assim. E isso é tratado numa ética das virtudes. Então, a crítica do Finis é que ele obscurece essa função estratégica da razoabilidade prática, no caso do Tomás de Aquino, da prudência, né? E dos preceitos e dos princípios morais, em função da sua ênfase nas virtudes, mas que sempre quando ele vai dizer o que é certo e o que é errado, ele apela para os princípios, não para as virtudes, tá? 4.2. As virtudes podem ser uma fonte em vez de uma conclusão do julgamento moral? Eu já avancei bastante nesse sentido hoje, né? Porque eu disse, né? Muitas vezes, depois de desenvolver o hábito, o que ele está querendo dizer, em parte, é isso também, né? Depois de desenvolver o hábito de escolher aquele objeto da virtude, a própria virtude instaurada na nossa consciência passa a ser fonte das novas escolhas que a gente vai fazer, tá? Então, o que ele está dizendo, parte do que ele está dizendo é isso. Mas ele vai colocar mais algumas coisinhas aqui, e são bem interessantes, né? Eu enfatizo isso bastante nas minhas disciplinas quando eu estudo. Então, ele vai dizer assim, ó, primeiro, as responsabilidades morais positivas são todas condicionadas pelas circunstâncias. Vimos as normas negativas não excepcionáveis que geram absolutos morais e geram direitos naturais absolutos, não excepcionáveis também. No vídeo anterior, na live número 6, fica uma sugestão para quem não viu. Mas o que ele está dizendo aqui, exatamente que responsabilidades positivas de fazer alguma coisa, né? Por exemplo,
ajudar o outro, isso depende das circunstâncias, que nem eu disse no último vídeo, nem sempre está nas nossas condições fazer alguma coisa, escolher ajudar alguém. Por exemplo, se uma criança está se afogando, muitas vezes a gente não sabe nadar ou não tem como alcançá-la na maré e não consegue salvá-la. Em que pese a gente ter um dever ou se tivesse condições, deveria salvá-la, não tendo condições, não há como salvá-la. E essa é uma obrigação positiva, porque é um fazer, mas a gente não teria como implementar, né? Então, nesse caso, depende das circunstâncias. Já as negativas, a gente viu que nem sempre dependem das circunstâncias, porque escolher se omitir de fazer sempre está no nosso poder. Agora, algumas obrigações morais negativas valem dependendo das circunstâncias, mas outras poucas valem sempre e independentemente das circunstâncias, que nem essas normas que são absolutos morais que eu há pouco falei, né? Ele vai dizer que as positivas são implicações da regra de ouro de fazer para ou pelos outros o que você desejaria que eles fizessem para ou por você, e que ninguém conseguiria julgar apropriadamente o que deveria fazer ou não fazer, ou, né, colocando uma linguagem de virtudes, julgar qual é o meio termo da virtude, se não tivesse um alinhamento interior na alma da pessoa, na psique da pessoa, entre a parte irracional e racional. Tá? Então, é necessário que os sentimentos e as emoções estejam alinhadas com a razão, no sentido de que a razão impere sobre eles, ditando o que é apropriado. Não, as emoções imperem sobre a razão, ditando a ela o que é apropriado, né? Quando a razão prática encontra o que é inteligente em relação a sentimentos, emoções e até mesmo afeições como o prazer e a dor, você está agindo inteligentemente. Agora, quando você deixa que a raiva, que a ira, que as paixões, né, que o prazer, que outras tantas, ou que a dor, dite o que o medo, dite o que você deve fazer, mesmo que você sabe que alguma coisa é certa a ser feita e você não o faz por causa do medo, por exemplo, bom, aí você está fazendo com que a sua razão se torne escrava das suas paixões, né? Muitas vezes, que nem eu disse, a gente tem, e ele vai trazer de volta aqui, esse alinhamento interior, ele ajuda a repelir o que a gente pode chamar de racionalização, que é quando, por exemplo, por medo a gente deixa de fazer alguma coisa e usa uma desculpa que tem áreas de racional para justificar aquilo que a gente sabe que é errado, né? Eu, por exemplo, um exemplo que eu dou quando eu estudo a virtude da justiça é aquela pessoa que acha alguma coisa que pertence a outra pessoa e não devolve, e diz, achado não é roubado, né? A pessoa que pensa que achado não é roubado e usa isso como um jargão para se apropriar do que é alheio, na verdade é uma pessoa injusta e está usando uma desculpa, racionalizando aquilo que sabe que é errado. Tá? Bom, na verdade, quando instaurar o vício da injustiça, nem vai mais saber que é errado, vai achar que pegar o que é do outro tá certo, né? Mas antes de instaurar o vício, pode ter essa questão da racionalização, né? Ele vai dizer então que é necessário para te agir com prudência ter esse alinhamento não só da parte racional, mas também da parte irracional, né? Eles devem estar todos alinhados para que você possa escolher com inteligência. Senão, ele diz, o orgulho, a presunção e outras tantas emoções e sentimentos podem corromper a vontade e a escolha que você vai ter e impedir que a prudência escolha com inteligência. Aí ele vai dizer, tanto uma virtude intelectual da prudência como as virtudes morais são necessárias para um julgamento correto. Ou seja, julgar corretamente não basta desenvolver a sua inteligência e conhecer o que é um bem verdadeiro e também conhecer os modos de alcançar aqueles bens verdadeiros, né, de modos também razoáveis, mas você deve desenvolver também as suas virtudes morais, né, que dizem respeito, por exemplo, ao medo, à dor e ao prazer e à ganância, para que você possa escolher o que é apropriado. Tá? Então ele vai dizer que essas virtudes morais, elas podem ter uma função de desviar a razão, quando elas não estão a serviço da razão, mas ele vai dizer também que elas podem servir
como um reforço da vontade de alguém quando elas estão alinhadas com a razão. Que nem eu disse, né? O exemplo de Aristóteles. Aquele que é uma pessoa justa ama as coisas da justiça e se alegra ao ver o que é justo. Já uma pessoa injusta, exatamente ao contrário. Que nem eu disse, uma pessoa justa se encontra algum valor em dinheiro e consegue devolver para o seu verdadeiro dono, vai se alegrar com isso. Agora, uma pessoa injusta se encontra um valor em dinheiro e não consegue devolver para o seu dono, vai se alegrar com a injustiça que está praticando. E ao mesmo tempo, se ela encontra um valor em dinheiro e o dono enxerga e pede para ele, né, aquele valor afirmando, olha, esse valor é meu, né, por favor, poderia me devolver, a pessoa ficaria triste ou mesmo até braba, né, com esse dono que quer para si o que é dele, né? Então, vício e virtude se relacionam, né, apoiando ou desviando, né, os julgamentos da razão, né, e quando estão apropriados, quando é uma virtude, a pessoa escolhe o que é racional e coloca suas emoções para reforçar esse juízo, né, do racional. Mas quando é um vício, a pessoa deixa a sua razão a serviço desses vícios, né, seja da ganância, do medo e outros tantos, tá? Em algumas exceções, diz o Finis, até mesmo uma virtude heróica pode ser necessária para você agir de modo razoável. Tá? 4.2.1. Isso aqui é uma coisa que eu adoro, né? Que eu acho que é solução para grande parte dos problemas, que é a interdependência das virtudes. O Finis escreve só um parágrafo, tá? Mas são duas teses. Então, uma que a gente já viu bastante hoje, que é a segunda tese, na verdade, que eles põem, que é o papel do governo da razoabilidade prática. Ele diz que o Tomás de Aquino concorda com Platão e com Aristóteles de que a razoabilidade prática deve exercer esse governo sobre os sentimentos e emoções, não os sentimentos e emoções sobre a razoabilidade prática. E a segunda, que é o que eu realmente gosto, é a Connexion Virtutum, tá? Ou seja, a tese da conexão das virtudes. Isto é, como não basta você desenvolver a inteligência prática para escolher virtuosamente, você deve colocar os seus sentimentos e emoções a serviço da razoabilidade prática e alinhá-los na sua consciência de modo que você ame o que é amável ou verdadeiramente amável, de modo que você se alegre com o que é apropriadamente alegrável e de modo que você tenha medo do que é apropriadamente temível, né? Não que você tema o que não é temível e etc e tal. Por exemplo, ame as coisas da justiça e se alegre com as coisas da justiça. Não se entristeça quando há justiça, né? Mas fique triste quando observe alguma injustiça, se revolte com a injustiça. Então é necessário você não desenvolver não apenas a sua razoabilidade prática, mas também outras virtudes morais, né? Como a coragem, a temperança e a justiça. Aliás, né, sem qualquer uma dessas virtudes, sem a razoabilidade prática, que tem esse papel de governo, você não consegue agir com inteligência. Mas sem a coragem, você pode ter a sua inteligência dobrada à sua covardia. Sua inteligência entrar a serviço da sua covardia. Sem a temperança, você pode ter a sua inteligência dobrada em relação aos prazeres, por exemplo, né? E sem a justiça, a sua inteligência pode ser empregada como uma serva da sua ganância. Então é necessário que você tenha tanto inteligência, ou seja, razoabilidade prática ou prudência, ou no grego frônesis, quanto a virtude da coragem, da temperança e da justiça. Pelo menos essas 4 virtudes que eu acabei de enunciar são as 4 virtudes cardeais, né? Prudência, temperança, coragem e justiça, tá? Então ele vai seguir aqui dizendo que há uma prioridade da virtude não redutível à autorrealização. Esse é um ponto bem interessante. Ele vai dizer que alguns sustentam que o interesse próprio pela felicidade é o motivo do julgamento moral, ou seja, você deve agir moralmente porque você tem interesse na própria autorrealização, na sua própria felicidade. Ele vai dizer, outros pensam que ser virtuoso é o próprio fim de buscar se desenvolver a virtude, logo a
a virtude é um fim em si mesmo e consiste na felicidade também, ele vai dizer que para ele alcançar a virtude é mais como um efeito colateral de estar aberto à beatitude, né, à felicidade de todos, isto é, de amar ao próximo como a si mesmo, de acordo com uma ordem razoável de prioridades. Ou seja, o desenvolvimento de qualquer virtude nada mais é do que escolher o princípio supremo da moral, estar aberto para o princípio supremo da moral, formar a sua vontade de uma maneira estável e pronta, firme, de amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, que seria o princípio supremo da moral, que nem a gente viu a lei do amor, né? Logo, e se você amar a si próprio, amar ao próximo como a si mesmo, você estará abrindo a sua vontade para essa realização plena e desenvolvendo as virtudes, tá? Assim sendo, a virtude é boa, diz ele, por efetivar o bem da razoabilidade prática. E a razoabilidade prática é boa por nos permitir discernir o que as coisas verdadeiramente são. E conhecendo o que são os bens verdadeiros e oportunidades para a gente se realizar como seres humanos nas nossas escolhas e nas nossas ações, nós acabamos promovendo os bens nas pessoas verdadeiras, né? Em outros livros ele usa, eu acho que nesse também, pessoas de carne e osso, ou seja, pessoas mesmo como eu, você, né? Pessoas verdadeiras mesmo. Então, estando aberto à razoabilidade prática nesse modo pleno, a gente acaba fazendo bem nos outros e fazendo um bem em si próprio e finalmente promovendo o amor de si, o amor do próximo, isto é, o princípio supremo do amor. Neste encontro, eu gostaria ainda de colocar para vocês esse 4.4, que é as virtudes cardeais, onde ele sublinha de maneira resumida até a tese platônico-aristotélica das 4 virtudes cardeais, que são a prudência, que é a inteligência na deliberação sobre o que fazer e o que escolher, a justiça na interação com os outros, a temperança, que é integrar os nossos próprios desejos com razões genuínas e não com os impulsos irracionais ou racionalizações, como eu vinha falando, a fortitude, que é a coragem. E então as 4 virtudes cardeais são a prudência, a justiça, a fortitude e a temperança, tá? O que sejam cada uma dessas 4 virtudes cardeais, eu prefiro deixar, para a gente não correr pela adiantada hora aqui, prefiro deixar para a nossa próxima terça-feira, e aí a gente já entra nas 4 virtudes cardeais, entre elas a justiça, né? Que é de especial interesse diante do tema do nosso grupo de pesquisa. Vou encaminhando para o encerramento. Eu acho que este tema é fundamental, estudar uma ética das virtudes é fundamental. Quem conhece o meu trabalho e as minhas pesquisas na área da filosofia ética, moral, política e jurídica, sabe que eu ando dando já faz algum tempo um peso significativo para a teoria da justiça, mas em especial não para os princípios e os preceitos morais, mas em especial para essa ética da virtude aplicada à teoria da justiça, porque muitos dos problemas que a gente pode encontrar em termos de justiça, seja no Poder Judiciário, ou seja na nossa comunidade política, isto é, problemas de política mesmo, na comunidade no Brasil, por exemplo, devem ser resolvidos, né, através dessa questão ética, no desenvolvimento, seja de virtudes nos nossos juízes, tem alguns textos já publicados nesse sentido, né, estão disponibilizados no site, inclusive gpfdir.com ou no site www.leandrocortioli.com.br, né, gratuitamente, já em formato digital, né? Mas também acho, e o que eu tenho estudado nos últimos 5 anos, é exatamente o papel dessas virtudes éticas para a garantia de uma sociedade política, não apenas da atividade jurisdicional, mas para a garantia de uma sociedade política melhor. Eu acho que sem ética um país não tem como prosperar, e eu discordo no sentido de que
uma ética se resume a princípios, porque eu acho que o caráter das pessoas ele tem muito a ver com essa formação da consciência e muito a ver com o desenvolvimento de virtudes, e que isso é fundamental, né? Não é de graça que, por exemplo, a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, lá do século XVIII, nos Estados Unidos, já dizia que uma sociedade que não desenvolvesse virtudes éticas tendia ao fracasso. E mais, ela dizia já no artigo seguinte, se eu não me engano, artigo 17, que uma sociedade que não desenvolvesse virtudes mesmo vinculadas à religião, como o amor ao próximo, que a gente viu aqui, que é o princípio supremo da moral, mas também a caridade e a religiosidade, o respeito recíproco e outras tantas virtudes que são associadas à religião, que essa sociedade deveria desenvolver num plano político, ainda que houvesse uma laicidade do Estado, a sociedade deveria desenvolver num plano político em seus cidadãos essas virtudes e torná-las politicamente exigíveis de um modo recíproco, ou seja, todos deveriam dever a todos e exigir de todos essas virtudes também. Porque uma sociedade sem amor ao próximo é uma sociedade, diziam os iluministas já, responsáveis pela laicização, né, separação do Estado e da Igreja e do direito também da religião, né, diziam que isso era fundamental. Eles reconheciam que mesmo laicizando uma sociedade, esses valores tinham que ser mantidos e a ética deveria ser preservada. Tá? Então eu acho que são temas fundamentais e eu não posso passar batido. Temos tempo na próxima terça-feira, dia 1º de outubro de 2019, presencial lá na Ubra Campos Canoas, no curso de Direito, às 17h45, mas na nossa live aqui às 23h30. Lembro então que nós vamos ver essa segunda parte desse capítulo 4, tá? Que é sobre virtudes, e vamos ver as 4 virtudes cardeais, um tema que eu sou apaixonado e que eu acho que é responsável pela resolução dos problemas contemporâneos no Brasil e talvez no mundo, né? Vamos ver esse capítulo 4, que é sobre virtudes, né, as 4 virtudes cardeais, no texto Filosofia, Moral, Política e Jurídica de Tomás de Aquino, na obra Direito Natural em Tomás de Aquino, de John Finnis. A live será, de novo, transmitida pelo Instagram, Leandro Cordioli, e também pelo Facebook, prof.leandrocordioli. Tá? Depois, como sempre, vou já, antes do final da semana, editar esse mesmo vídeo e disponibilizá-lo no YouTube, no canal Leandro Cordioli. Agradeço a audiência, o carinho de todos, tivemos uma audiência bem significativa, vejo antigos amigos e novos amigos assistindo, né? Fico muito feliz com a presença de vocês até a essa hora da noite, agora é praticamente 00:30. Fico muito feliz com a presença de vocês. Dedicar atenção à ética, e uma ética principiológica difícil, que nem essa do professor Finnis, né? Nessa hora da noite é realmente algo muito especial e eu acredito até um sintoma de que a sociedade brasileira está se preocupando com esses valores como uma solução para os problemas que a gente vem enfrentando. Né? Como eu acredito, eu acho que muitos compartilham também desses ideais, né? Fico muito agradecido, né, a todos, fico até emocionado pelos likes no Instagram, né? E um abração a todos. O Instagram já, inclusive, como eu havia dito, já está avisando que vai encerrar a live. Então, uma boa noite a todos, o meu agradecimento, o meu carinho, uma boa semana e nos vemos então na próxima terça-feira, de novo, no Instagram e no Facebook. Um abração, né? Muita virtude, ética e razoabilidade prática para vocês. Abração. Vou encerrar aqui as transmissões.